Vamos lá. Vale a pena lembrar, irmãos, que Paulo está preso. Paulo foi... O capitão romano pegou Paulo no meio da galera. Ele apanhou muito dentro do templo por conta de uma calúnia. E o capitão romano pega ele, leva ele para o lugar onde os soldados romanos ficavam. Palácio de Antônia. E agora ele vai ser julgado, não por Roma, mas pelo governador. E isso no capítulo 23, trabalhamos quarta-feira. Paulo é enviado para Cesareia. A Cesareia, o nome já diz tudo quase. É um lugar que foi dado por nome, por homenagem aos Césares, que são governadores romanos. Então, Paulo está ali e a partir disso nós vamos pegar o capítulo agora 24, que diz o versículo 1. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Esse governador leva para o Félix, o governador Félix, que estará agora julgando a causa de Paulo. Paulo é condenado por muitas coisas. E nós vamos ver essas condenações que é feito a ele. E o versículo 1 vai dizer: e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos. Vale a pena lembrar que Ananias era o mesmo que estava no tribunal judeu, que era um dos líderes que Paulo fala no capítulo anterior, chama-o de parede branquejada, né? Nós aprendemos quarta-feira o que significava essa expressão. Você vai ver no capítulo 23 isso. E quando chega agora diante do governador Félix, em Cesareia, eles estão lá, esse grupo de judeu, acusando Paulo, e junto com esse Ananias, que era um sumo sacerdote da época. E um certo Tértulo, esse nome é um nome grego. O que está acontecendo aqui? Irmãos, esse grupo judaizante, esse grupo que tem por líder esse Ananias, de sumo sacerdote, leva também para acusar Paulo agora um advogado, um profissional da área, para culpar, fazer o possível para que Paulo seja condenado diante da autoridade romana. Então, continuando a leitura, orador, os quais compareceram perante o presidente e contra Paulo. É isso que está acontecendo aqui. Diante dessa acusação, agora esse profissional vai com a responsabilidade de sair dali com Paulo condenado. Por isso nós vamos ver algumas palavras de persuasão, aquela palavra bonita que ele se refere à liderança ali, que é a Félix, né? E vamos continuar, para a gente entender melhor. Versículo 2. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou, que é o advogado, a acusação, dizendo: excelentíssimo, olha a palavra desse homem diante de um governador. Não está errado, né? Mas olha, preste atenção no que ele está dizendo. Senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz, e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Pensa no homem bajulador. Afinal de contas, ele queria acusar Paulo de qualquer jeito. Na verdade, Félix é mais conhecido pelo seu jeito de massacrar, de fazer as pessoas sofrerem para obedecer Roma, do que pelas suas boas obras. Mas nesse momento, esse advogado abençoado dá aquela bajulada, já trazendo a visão do governador para ele. É interessante, irmãos, porque isso é comum acontecer hoje, né? Quando a pessoa quer que você fale de alguém, ela começa desse jeito. Eu passei um momento, alguns anos atrás, entregava pão, e aos domingos eu fazia cobrança, entregava pão durante a semana, e no domingo eu fazia cobrança. E tinha, na nossa localidade, tinha 2 panificadoras, 2 padarias, chamam de padaria no interior, né? E nós era mesmo que nós competíamos ali. Quando um ficava bravo, que dava canelada
numa padaria, que ele não pagava no domingo, ele ia para outra padaria, e assim ficava, né? Falar em padaria, estamos devendo um pastel para a irmã Cleidiane, olha, Cleidiane. É o Sila, culpa o Sila, viu? Quando o chefe encontrar, ele culpa ele. E uma certa vez, uma das pessoas que comprava pão comigo, e também com outro, disse assim: o pão de vocês é muito bom, né? O pão do fulano está vindo feio, o pão do fulano está vindo ruim, o pão do fulano está vindo azedo, e botou um monte de dificuldade. E eu sorriso de orelha a orelha, claro que todo mundo gosta de ser elogiado, mas sabe o que é interessante? Que o vendedor dele era um jovem da nossa igreja. Eu já estava como dirigente da igreja na época, e ele começou a ficar estranho comigo. Falei, alguma coisa está errada. Se brincava e tudo, esse meu jeito sempre foi assim, né? A irmã Isabela, quando a gente casou, ela ficava brava comigo, porque eu era muito popular, assim. Agora ela já se acostumou, já nem liga mais para isso, né? E eu sempre fui assim, desse jeito mesmo. Aí quando eu vi ele meio estranho, falei, alguma coisa está errada, e fui conversar com ele. E sabe o que é interessante? A pessoa que falou para mim que o pão dele era ruim, disse para ele que eu tinha dito que o pão dele era ruim. Já pensou como é o negócio? Mas ele me engavou, né? Me encheu a bola para falar mal do outro, e depois, mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Esse advogado quer, a todo custo, que Paulo saia condenado dessa audiência. Versículo 4. Mas não quero tomar muito o seu tempo, ele continuando, né? E por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Olha só o que o cara diz para Paulo, né? Esse homem é uma peste. Ele provoca, isso é a condenação, tá? São as condenações que Paulo está passando aqui. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro, e é também o líder do partido dos nazarenos. É a primeira vez que nós vemos na história bíblica que os discípulos são chamados de os nazarenos, com base, com certeza, em Jesus, o sobrenome ali de Jesus o Nazareno, né? Os nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo, e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Mas, olha só, vale a pena lembrar que Lícia, o comandante, não estava aqui. Então, meio que usando disso, que é muito prático, né, irmãos? É muito prático nós, quando alguém está ausente de uma conversa, nós falamos mal da pessoa, porque afinal de contas ela não está ali para se defender. É isso que está acontecendo aqui também. Ele fala mal do capitão romano. Olha, nós queríamos cuidar dele conforme a nossa lei, porque a nossa lei, nós temos nosso sinédrio, que é um tipo de tribunal que trabalha, que cuida da área religiosa e da área da lei, dos profetas, aqueles que ofendem a lei judaica. E agora ele aproveita e diz, olha, nós queríamos julgá-los da forma que nós entendemos, conforme a nossa lei, mas o comandante Lícias veio e tirou de nós a força. Em algumas traduções aí na sua Bíblia diz de forma violenta. Mas você lembra muito bem que esse comandante Lícias livrou Paulo da morte, porque os judeus estavam batendo Paulo dentro do templo. Aí eles vêm, pega e leva, né? Tira Paulo de lá. Mas como nós vemos, quando as pessoas querem condená-los, elas estão dispostas a falar qualquer coisa. E como nós falamos agora há pouco, o tema sugerido para cá, não sei se eu falei, eu acho que eu pulei, é quando a justiça tarda e falha. O que fazer, né, irmãos? Quando a justiça tarda e também falha. E nós sabemos que é comum nós vermos isso nos nossos tempos, né? Às vezes achamos que é tão nítido, às vezes, mas mesmo assim, os nossos líderes, aquelas pessoas que foram feitas ou colocadas para obedecer a lei, são primeiro a manobrar a lei para o benefício próprio. É isso que vamos ver aqui. Aí o próprio Lícias mandou que os acusadores viessem até aqui, ele continuando a palavra, e fizessem acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Olha só o cara dizendo, talvez achando que Paulo não fosse ter oportunidade de fala, porque afinal de contas os judeus e Ananias, como sumo sacerdote, estavam com um advogado, e Paulo, talvez pela circunstância, não teve condições de contratar um advogado. Afinal de contas ele já está preso há vários dias ali, e ele está só, quem sabe na cabeça dele, não, Paulo vai falar e nós vamos aproveitar para falar o que
for preciso para condenar esse homem. Versículo 9. Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. Então aquele grupo que estava ali, ele não estava só, Ananias, nem o advogado, dizem que todos confirmam, não, é verdade. O que ele falou é pura verdade. Nós vamos ver que tinha um grupo formado, né, para acusar Paulo. E o versículo 10, continuando, agora Paulo vai se defender. Ele não tem um advogado, mas tem o privilégio e a oportunidade ali de fazer a sua autodefesa. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu, e por isso eu me sinto à vontade para fazer as minhas defesas na sua presença. Paulo começa com, né, um elogio bem singelo aqui, bem simples, né, para começar o seu discurso. E versículo 11, continuando: como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. O que Paulo está falando aqui? É o seguinte: esses cabras aí estão dizendo que eu sou responsável de fazer confusão no meio do povo, de contradizer a lei, contradizer profetas no meio deles. Só que o Senhor é prova disso. Os romanos sabem disso, porque essa ida e volta tinha que ser ordenada, permitida. Ele diz: eu estou apenas 12 dias aqui, então não tem como eu estar fazendo alvoroço em Jerusalém, porque eu não estou aqui há muito tempo. E começa agora a se defender diante das primeiras acusações. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, aquele alvoroço dentro do templo, né, que eles lá acusaram Paulo, nem agitando o povo nas suas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade. Paulo não se cala, ele fala o que está acontecendo, se defende diante das suas acusações, dos acusadores. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Não existe prova, segundo Paulo. É importante e interessante analisar o quanto esse homem tem convicção da sua vida, do quanto ele tem certeza da sua vida. Sabe o que é interessante, irmãos? E é um grande problema, é que às vezes nós, como disse, às vezes nós temos ovo no mato, vou usar essa expressão aqui, que aquilo nos impede de ir contra o pecado. Afinal de contas, as pessoas que nós achamos que poderíamos corrigir sabem o nosso podre. Por isso eu não falo, por isso eu me calo, porque eu não posso, não tenho direito de falar, porque o fulano sabe que eu não tenho vida condizente. Ele sabe que a minha brincadeira não é boa, ele sabe que eu faço tal coisas, por isso eu não vou me impor sobre algo errado que ele está fazendo. Mas Paulo tinha convicção da sua vida cristã e poderia sim se defender diante de todas as acusações. E continuando, Paulo vai dizer, 14: porém uma coisa confesso ao Senhor, isso falando ao Félix: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo a Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e no livro dos profetas. O que está acontecendo aqui também, para nós entendermos melhor? Irmãos, a seita, ou caminho, como algumas traduções dizem aí, os nazarenos, como vemos agora há pouco, era uma religião que estava começando. Então, legalmente, ela não era legitimada ali, não tinha de forma legal como uma religião. Então, dessa forma, como eles acusaram Paulo diante do governador Félix, eles poderiam dizer: olha, não é legal essa religião, então corta aí, não permita que eles continuem. Mas Paulo vai dizer o seguinte: assim como eles chamam de seita, que era classificado como uma seita ou caminho, né, aqui, nesse contexto, e esse contexto, essa palavra seita também é direcionada aos saduceus, aos fariseus, que faziam parte do mesmo judaísmo. Então, isso que Paulo está dizendo: olha, eu creio na mesma coisa que eles, com algumas exceções. Então, ele meio que se coloca debaixo do mesmo guarda-chuva do judaísmo, tendo o mesmo direito, porque, afinal de contas, na ideia de Paulo, no discurso dele, fazia parte do mesmo direito, tinha o mesmo direito de estar também servindo a Deus, porque ele, assim como os demais, como seus pais, ele guardava e acreditava no que estava escrito na lei de Moisés, e
através dos profetas também. Versículo 15: e eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança. Olha, continuando no mesmo posicionamento. Em Deus, todos vão ressuscitar, tanto os bons quanto os maus. Aqui ele vai tratar da ressurreição. Vale a pena lembrar que no capítulo 23, essa foi a grande questão. No concílio, Paulo vê que tem os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam de maneira nenhuma que existisse espírito, que existisse ressurreição, e nem... tem mais uma que deu um branco agora. Mas são três coisas que não acreditavam, que os fariseus acreditavam. Então Paulo diz, olha, eu sou fariseu, acredito na ressurreição. E o grande ponto, que há discussão entre esses dois grupos, que eram todos judeus, era isso. Os saduceus achavam que, não, peraí, ninguém ressuscita, afinal de contas, esse corpo é mau. Então morrer esse corpo, ressuscitar esse corpo de novo mau, não faz sentido. Para eles não faria sentido isso. Então houve uma grande discussão por conta disso. E Paulo novamente toca nessa mesma ideia. E Paulo não mente, era isso que Paulo acreditava. Que existia uma ressurreição. Afinal de contas, irmãos, Deus foi o primeiro, Jesus foi o primeiro, e nos abrindo a porta para que nós também pudéssemos ressuscitar com Cristo. Amém, irmãos? Nós aguardamos por esse momento. A igreja aguarda por esse momento de um dia ressuscitar com Cristo, uma nova vida, uma nova criatura. E eu quero abrir um parênteses aqui, fugir um pouquinho, mas deixa eu marcar aqui. O meu pai, nesse período de férias que eu passei, teve o culto de ceia. Nós celebramos a ceia lá na igreja sede, e os avisos foram feitos na igreja sede também para as congregações. Aí meu pai disse, olha, o pastor Alessandro estará pregando no domingo na congregação Lírio dos Vales. Aí ele disse uma expressão, né? Olha, ele está de fora, ele tá de descanso, está de férias, mas pastor não entra de férias não, pastor trabalha, crente não entra de férias não, só no céu. Ele disse a expressão. Aí depois eu disse, ainda vou mais além, que na verdade nem no céu, irmãos, nem no céu terá descanso. Sabe por quê, irmãos? O preguiçoso vai entrar no céu? Aí nós temos a ideia de que lá no céu vai ser só, né, aquela rede se balançando, água de coco, né, Sibeli, ali, só de boa, né, Diogo? Não vai ser assim, meu irmão. Jesus vai dizer, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, que é uma parte do céu ali, né, na questão de interpretação, botou ele para ser zelador. Tinha trabalho ali, ele zelava pelo aquele lugar. Então no céu não é lugar de preguiçoso não. Vamos ter trabalho sim, vamos ter obra sim ali, né, da maneira que nós não imaginamos, mas eu creio que sim, é essa linha de pensamento que eu tenho. Então, continuando aqui, voltando para o nosso texto, versículo 16: por isso faço tudo para sempre ter consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Eu acho interessante essa colocação de Paulo, diante de Deus e diante das pessoas. Meu irmão, Tiago, de uma outra forma, vai falar a mesma coisa. Não existe fé sem obra. Tiago vai dizer, ei, tu tem fé? Tenho. Pois é, me prova agora pelas tuas obras. Não dá para viver separado. Paulo vai dizer, olha, eu tenho comunhão com Deus, por isso eu tenho com os homens. Sabe por que muitos não têm comunhão com os homens? Porque não têm com Deus. E se nós não tivermos comunhão com Deus, irmão, não tem possibilidade de termos comunhão com os homens, de termos bom viver com os homens. Um dia que nós deixamos Jesus entrar, não seremos mais a mesma pessoa. Jamais. Mudamos de vida. Na Bíblia não existe aquele que encontrou Jesus, o aceitou de fato, e que não houve transformação, não houve mudança de vida. E sabe o que é interessante? Jesus nunca exigiu mudança, sempre partiu da pessoa. Às vezes a pessoa diz que tem que dar em cima para ir deixar disso e cobrar e tudo, mas não é, é dentro da gente. Quando Zaqueu deixou Jesus entrar, ele se colocou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou vender a metade e vou dar aos pobres. Jesus não pediu isso, mas porque Jesus entrou, o íntimo dele caiu em si e viu que o mais importante era fazer a vontade de Deus, era agradar a Deus. Então todos aqueles que conhecem a Deus, que têm uma relação com Deus, também têm uma relação
com os homens, uma boa relação com os homens. Então Paulo vai dizer: eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. Ele poderia dizer: Deus está em todos os lugares, pessoas não. Mas a consequência é isso, irmãos. Se nós temos uma comunhão com Deus boa, com certeza teremos também comunhão com os homens. E continuando, e Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifício. Agora que vamos saber, irmãos, o que Paulo estava querendo fazer em Jerusalém. Você lembra, irmãos, que nós falamos agora há pouco, alguns dias atrás, que nem Paulo sabia o que ia fazer para Jerusalém, ele queria ir para Jerusalém, até ano que vem, quando ele saiu dali da região da Macedônia, Antioquia, né? E ele vai para lá. O Lucas não sabe o que realmente Paulo vai fazer em Jerusalém. Paulo simplesmente quer ir, mas a primeira registro do que Paulo fala, do que ele ia fazer em Jerusalém, era isso: levar uma contribuição para aquela região, para o seu povo que estava passando necessidade. Nós vamos ver esse texto. Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 9, sobre essa coleta feita para a região ali da Judéia. Versículo 18: e oferecer sacrifício, né, a Deus. Afinal de contas era o tempo do Pentecoste, que também era oferecido sacrifício a Deus ali naquele período. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado, continuando a defesa, né, de Paulo, a cerimônia de purificação, nós lembramos que Paulo foi purificado 7 dias, né? Você lembra, irmãos? Que a igreja de Jerusalém exigiu que Paulo fosse, junto com 4 pessoas, 4 homens, fosse também purificado. Então, esse período aqui que Paulo está lembrando, tá? Alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo e nem desordem. Paulo se defendendo: não havia desordem ali não. Porém, alguns judeus da província da Ásia, lembra lá da Antioquia? Lembra da Ásia, aqueles judeus que estavam perseguindo Paulo e tudo, que onde Paulo ia, eles seguiam Paulo. Pois é, os mesmos judeus que aqui estavam. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Porque eles que perseguiam Paulo, né? É isso que Paulo está dizendo. Ou então que esses homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do conselho superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Já tinha tido vários julgamentos com Paulo, no Sinédrio, né? E nenhuma das vezes tiveram acusação contra isso. Você lembra o que fizeram? Quarta-feira nós falamos sobre isso no capítulo 23, que fizeram ali uma armadilha para pegar Paulo no meio do caminho, que perderam no Sinédrio a questão. Pois é isso que Paulo está falando aqui. Ele não tem nenhuma acusação, não tem nenhuma prova contra mim. Versículo 21. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Era algo que o Paulo defendia, que cria. E na verdade, irmãos, é a base do Evangelho, é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não faria sentido nenhum o nosso Evangelho hoje. Não tinha razão de estarmos aqui no templo adorando a Deus, se Cristo não tivesse ressuscitado. E se nós não tivéssemos uma chance também de ressuscitarmos. Paulo vai até mais além, usa uma parte que, com os irmãos aqui, quando as pessoas vão atrás de Paulo para contender ele, para ir contra a palavra dele, a pregação dele, dizem que não existe ressurreição. Aí Paulo vai dizer: olha, se não existe ressurreição, se não existe vida após a morte, então faz o seguinte: comamos e bebamos, que? Os irmãos ouviram muito eu falar isso, que amanhã morreremos. Não faz sentido, irmãos. Se não existe ressurreição, fazer o que aqui? Vamos comer, vamos beber, vamos curtir e vamos morrer aí, porque amanhã a morte é certa. E Paulo se defende: a esperança de Cristo, a esperança da igreja, perdoe, irmãos, é a ressurreição. Um dia está ao lado de Deus, com um corpo transformado, um outro corpo que já não é voltado para o pecado, mas um corpo purificado, glorificado, segundo Paulo. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, é interessante porque Félix tem uma esposa judia, provavelmente essa esposa é uma esposa que falava do Deus dela para esse
governador romano, e é interessante falarmos sobre isso um pouquinho, né, irmãos? Abrir um parênteses, a importância. Muitos irmãos têm pais ou mães ou esposa ou esposo que não são cristãos. Você tem falado de Deus para ele, meu irmão? Você tem dado a oportunidade dele entender a palavra de Deus, falar de Deus? Às vezes nós não temos tido a coragem de falar de Deus para aquele da nossa família que não conhece a Jesus. Mas sabe quando nós não fazemos isso? Nós é comparado àquele que nós estamos vendo aquela pessoa indo para um abismo e não fazemos nada para ajudar. É interessante que quando é para brigar, nós somos o primeiro, né? Se alguém bater no nosso irmão, se alguém bater no nosso filho, se alguém bater na esposa, no esposo, nós vamos lá e vamos para frente, vamos pegar o teçado. Mas temos visto pessoas vendo os seus pais indo para o inferno e não tem feito nada. E o pior de tudo, às vezes nem dão um exemplo de cristão e acaba afastando aquele que era para vir, acaba afastando ele do verdadeiro evangelho. Então, irmãos, se você tem um parente que está caminhando para o inferno, invista tempo nele, invista tempo, porque se fosse físico, você com certeza, vendo aquilo, você não ia deixar. Por ser espiritual, por ser invisível, mas real, às vezes nós temos negligenciado isso. Continuando, o versículo 22, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lícia chegar, eu resolverei o caso de vocês. Então, mais uma vez, irmãos, o evangelho mostra que não tem perigo nenhum para as autoridades. As autoridades veem e dizem: não tem perigo o evangelho. Sabe o que é? Sabe, eu não lembro muito bem, mas me parece que nunca chegou esse momento desse juiz chegar. Simplesmente foi algo que ele usou para dispensar a multidão, por não ver uma culpa ou uma acusação, né, palpável que pudesse condenar Paulo. Paulo era um cidadão romano, vale a pena lembrar isso, e somente Roma, irmãos, poderia condenar à morte. O judeu nenhum judeu, por mais líder, por mais poder que tivesse, não poderia condenar à morte, somente Roma poderia. Versículo 3. E ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo, e ordenou que lhe desse alguma liberdade e licença para receber a ajuda dos amigos. Então, se fosse no Brasil, ele estaria com uma prisão, semi-aberta, irmão Carlos. Era isso, né? Uma prisão semi-aberta, que estava uma liberdade para ir, para vir, estava preso. Ou uma prisão domiciliar, que é a famosa dos governadores, deputados, né? Presidente, aquela prisão domiciliar, que beleza, está lá na nossa casa. Enfim, vamos lá, continuando. 24. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, que é a esposa, que era judia, que nós falamos agora há pouco, mandou chamar Paulo e ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Olha, ele queria ouvir um pouquinho, né, falar de Deus. Vem cá, Paulo, fala um pouquinho do que tu diz aí, que eu quero entender mais um pouquinho. Minha esposa já me adiantou um bocado, mas eu quero ouvir você falar. Sabe o que é interessante, irmãos, quando nós tocamos no assunto, chama a atenção, né, essa mudança, principalmente porque todo mundo conhecia o testemunho de Paulo, e Paulo fazia questão de dar o testemunho de mudança do encontro que ele teve. No capítulo 23 ele vai falar de novo, no capítulo 24 ele vai falar de novo sobre esse encontro que 25 e 26, que ele teve com Jesus, no capítulo 9 de Atos. Mandou chamar Paulo a ouvir falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir, vai. Irmãos, Félix ficou com medo. Ficou com medo do que Paulo estava dizendo. Rapaz, vai ter um juízo final, o negócio vai ficar feio para quem não aceitar esse tal de caminho aí, existe o inferno. Ele ficou com medo. Irmão, sabe o que me chama a atenção? Muitos grandes, e não só digo financeiramente, ou questão de poder aquisitivo, ou poder de cargo, muito grandes quando se trata de si mesmo, né? Tem medo de falar sobre esse dia final, porque a sua vida está toda errada.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, e você depois pode se analisar aí como ficou seu coração. Jesus vai voltar hoje, amém, irmãos? Como é que está teu coração para isso? Se eu dissesse que Jesus vai voltar agora, o coração bateu forte aí? Você está pronto para receber a vinda de Jesus? Pois é. Precisamos pensar se esse dia nos traz medo, porque para a igreja salva em Jesus Cristo é alegria. Vai ser um dia de gozo, um dia prazeroso encontrar o seu Deus. Então, não fique só na reflexão, irmão, fique na mudança de vida. Se é algo que você está fazendo, que eu estou fazendo, que me faz achar que se Jesus voltasse hoje eu ficaria, deixe de fazer. Alguns irmãos, quando celebramos a ceia, eu percebi alguns irmãos conhecidos que não ceiaram. Eu falei, irmãos, muitos não ceiaram. Tá certo. Você não está bem com Deus? Não sei. Mas toda vez que ceiar, esse dedo vai apontar, vai entrar nessa ferida. E você somente vai dizer, não vou ceiar, todo mês não vou ceiar. Você precisa se ajeitar. Porque se você não é digno, falando lá, né? Se você não é digno de ceiar, também não é digno de entrar no céu. Se o pecado não te deixa ceiar, esse mesmo pecado não vai deixar você entrar no céu. Então, precisamos mudar. Não somente ter aquele remorso, aquela tristeza e continuar no erro. É arrependimento, mudança de direção. E continuando, já entrando para o final da história, do capítulo, mas Paulo começou a falar sobre, versículo 26. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, a chamava mais vezes a conversar e conversava com ele. O que está acontecendo, irmãos? Não existia condenação nenhuma que fosse palpável para que Paulo fosse condenado à morte. Mas Félix estava segurando Paulo ali porque esperava, não era normativo. Ou seja, não podia nenhum governador persuadir alguém para receber propina ali. Mas como nós sabemos muito bem o que é isso, mesmo não podendo, mas havia. Então, ele tinha como liberar Paulo, mas queria que Paulo liberasse uma granazinha para que ele liberasse de fato Paulo. Então ele chamava Paulo várias vezes para ter aquela conversa e nada de Paulo liberar aquele dinheiro ali para ele. Nós sabemos muito bem como é que é isso, né? E finalizando o capítulo, 2 anos depois, Paulo já está 2 anos nessa prisão aí domiciliar, ou prisão semi-aberta, melhor dizendo. Pórcio Festo ficou no lugar de Félix. 2 anos depois, esse tal de Félix é descoberto alguns podres dele, ele acaba sendo substituído por um outro governador chamado Pórcio Festo. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Olha só, Paulo não tinha condenação nenhuma, não tinha nada que condenasse Paulo, mas Paulo, para agradar a maioria, Paulo ficou preso. O que nós vamos ver aqui, irmãos? A politicagem acontecendo contra o evangelho. Para que os judeus ficassem felizes, Félix queria agradar os judeus, deixou Paulo preso. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês nesse capítulo de hoje? É que nem sempre, e nós sabemos disso muito bem, a justiça do homem, ela cumpre o ponto para que ela foi feita. Ela não é justa muitas das vezes. E diante disso nós vemos também o evangelho. Não seria justo, né, irmãos? Muitas coisas, as igrejas, por exemplo, né, sofrerem diante de outros que poderiam também estarem sofrendo e não estão por ser de lá, da banda de lá. Sabe, irmãos, fazer parte do evangelho, fazer parte desse reino de Deus, requer de nós coragem e ousadia, pois saberemos que hora e outra enfrentaremos a injustiça do homem, a injustiça do mundo. O mundo jaz do maligno, né? E precisamos estar cientes que estamos diante da vontade de Deus, e Deus está na frente. Vamos defender do que puder, mas sabe o que é interessante, irmãos? Deus está na causa. No capítulo 25, e completa no capítulo 26,
essa história, Paulo decide ir para Roma para ser julgado por César. Mas tudo por vontade de Deus. Deus já tinha dito para ele que ele não morreria em Jerusalém, mas seria testemunha em Roma. O que aconteceu em Jerusalém aconteceria em Roma, e Paulo vai, mesmo sabendo que poderia ser condenado em qualquer momento. E a condenação de Paulo não era qualquer condenação, era a morte. Mas Paulo estava à disposição do que Deus quisesse para ele. É errado eu dizer que eu fazendo besteira e depois dizer, não, foi a vontade de Deus. Não, isso não é a vontade de Deus. Agora, se você está sofrendo por amor do Evangelho, realmente o que acontecer será a vontade de Deus. Agora, minha pergunta é, irmão, você está pronto para encarar o que Paulo encarou? Por isso digo eu, irmãos, que não seria justo se eu, Alessandro Correia, vim para a igreja, sentar no banco, participar do culto, levantar, bater palma, ir embora para casa, e só no outro domingo, vim para a igreja e achar que eu ainda vou sentar no lado de Paulo. Eu não vejo justo isso, irmãos, porque Paulo nos traz uma lição. Precisamos trabalhar para a obra de Deus, não com a potência talvez que exigia de Paulo, mas temos nossos trabalhos, temos a exigência de Deus, vou colocar essa expressão, para a obra nesse lugar, em Curuçá, Arapiranga, nos pontos de pregações, nos PGMs, nas organizações, o trabalho precisa ser feito. E nós, você e eu, temos cumprido, irmãos? Paulo cumpriu. Paulo estava à disposição. Entristece meu coração quando vejo as pessoas se iludindo, achando que estão indo para o céu, sem fazer o mínimo de esforço. É pela graça? Eu creio que é pela graça, irmãos. Mas as nossas obras comprovam que essa graça nos alcançou. Timóteo vai falar isso. Não existe fé sem obra. Você vai dizer, eu tenho fé, eu tenho obra. Quem pode comprovar isso? Tá, irmãos? Então, que a sua fé seja comprovada pela sua obra. Que a fé da igreja, nós temos orado por essa obra, possamos provar isso com nossas obras. Porque só dizer que você tem fé que essa igreja vai encher, tem fé que essa igreja vai crescer, crê que essa igreja vai, e ora por isso, com certeza eu creio que todo mundo ora por isso, mas não arregaça a manga para que isso seja feito, irmãos. É tolice, é achar que vai nascer ali uma tarefa de mandioca, se você não roçou, não plantou, não capinou, não cuidou, e achar que vai nascer e você vai tirar a sua farinha dali. É impossível isso acontecer. Se você tem fé, se você crê nessa obra, se você aposta a sua vida aqui, que isso seja comprovado, irmãos, na construção na Arapiranga, seja comprovado na construção onde for a congregação aqui, seja comprovado